Semana 1, dia 5. Suprimento matinal. FP 3/9. E ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Et 16/7. E, tendo chegado a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O quadro de Atos 27-28 nos mostra a vida, o comportamento e o caráter de Paulo. Vemos a ascendência que ele tinha nessa situação. Também vemos a sabedoria e dignidade da sua vida humana. Sem dúvida, a sua vida era viver Cristo e engrandecê-lo. Se lermos esse trecho cuidadosamente, veremos que Paulo vivia do modo que aspirava a viver em Filipenses 3, onde diz que buscava Cristo a fim de ser achado nele, vv. 9:12. Quando leio Atos 27-28, eu o encontro em Cristo. Numa viagem dura e difícil, ele viveu em ascendência e dignidade, e cheio de sabedoria. Embora fosse prisioneiro, ele se portava como rei. Ademais, tinha percepção e sabedoria para lidar com as questões. Sem dúvida, o Senhor estava com ele. Por um lado, ele era prisioneiro, um dentre 276 passageiros. Por outro, era o centro da situação, seja no navio, seja na ilha onde passaram o inverno depois que o navio foi destruído. Em todas as circunstâncias ele vivia em ascendência. Estudo Vida de Atos, EAV, p. 669. Leitura de hoje. A versão corrigida fiel omite a expressão de Jesus em Atos 16/7. No texto grego a expressão de Jesus vem depois da palavra Espírito. Por isso, o versículo deve dizer: o Espírito de Jesus. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. O Espírito de Jesus é uma expressão especial. O seu significado difere da expressão o Espírito de Deus. Visto que Jesus era um homem e ainda é um homem, o Espírito de Jesus é o Espírito do homem Jesus. Quando o apóstolo queria ir a certo lugar pregar o Evangelho, por que razão? O Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse. Por que razão a Escritura não diz o Espírito de Deus, em vez de o Espírito de Jesus? Deve haver uma razão. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Em Atos 16, havia muito sofrimento e perseguição. Paulo foi até mesmo colocado na prisão. Nessa situação, o Espírito de Jesus era necessário. Jesus foi um homem que continuamente sofreu perseguição intensa enquanto esteve na terra. Portanto, o Espírito de Jesus é o espírito de um homem com abundante força para sofrer. Ele é o espírito de um homem bem como o espírito da força para sofrer. Quando somos perseguidos por pregar o Evangelho, precisamos de tal espírito, o Espírito de Jesus. Pelo versículo 6, prova-se que o Espírito de Jesus é o Espírito Santo. Se lermos o contexto desses dois versículos, vemos que o Espírito Santo, que guiava o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho era o Espírito de Jesus. Foi o Espírito Santo que guiou o apóstolo. Mas o Espírito Santo, naquele tempo e naquele incidente agiu como o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus não é apenas o Espírito de Deus com divindade a fim de vivermos uma vida divina, mas também é o Espírito do homem Jesus com a humanidade a fim de vivermos uma vida humana adequada e suportarmos os seus sofrimentos. Também experimentaremos o elemento sofredor no Espírito de Jesus. Enquanto estava na terra, o Senhor Jesus sofreu constantemente. Hoje, essa vida de sofrimento está no Espírito. O elemento sofredor, a força para sofrer, está agora no Espírito de Jesus. Quando esse Espírito se move em nós, sentiremos com frequência uma energia para sofrer,
Uma capacidade para sofrer. Algo no nosso interior nos dá energia para suportar todas as dificuldades. Não devemos pensar que, quando somos espirituais, não temos problemas. Quanto mais espirituais formos, mais problemas teremos, mas estaremos repletos do Espírito de Jesus, que nos capacitará a sofrer. Nesse espírito há o elemento sofredor. CWWL, 1965, volume 1, The All-Inclusive Spirit of Christ, pp. 563, 569.